Capítulo 4. Que código de leis é mais claro para o homem que o que está gravado em seu coração? Autor Tolstói. Kiev, a bela cidade portuária de Istmo que penetra pelo Mar Negro, apresentava-se diante dos olhos de um jovem soldado pouco viajado. Era como um lugar de inúmeros atrativos. Ivan firmava as suas vistas, procurando enxergar tudo. De cima da carroceria do caminhão de transportes que sacolejava a cidade adentro, à distância, divisavam-se as chaminés das usinas de ferro e de aço. Mais perto, o forte odor da maresia e os piados das gaivotas, como que avivavam seu entusiasmo pela paisagem. A cidade era bem antiga. Haviam-lhe informado numa palestra que precedeu a viagem que ela fora fundada no século VI da era cristã pelos gregos, que a chamavam Pantikapaum, digna de ser notada. Era a colina mais elevada da cidade. Mistarates. Nela se encontravam as ruínas gregas de uma acrópole. Esta acrópole, disseram o oficial aos soldados, fora a sede do parlamento grego. Seria interessante que eles observassem que ali em Kiev as gloriosas tradições soviéticas da dignidade e da liberdade humana eram manifestadas a ponto da própria acrópole grega. Tudo aquilo estava certo, pensaria Ivan depois. Mas foi realmente no quartel de Kiev que suas provocações começaram a se intensificar. Nos primeiros dias, ele pôde ficar mais ou menos livre, como os outros soldados, que circulavam de um lado para o outro, conversando tranquilamente. Malas estufadas com papéis e livros. Sentia-se reconfortado e bem disposto. Por várias vezes, durante o treinamento físico, nas palestras, nos treinamentos táticos, ele orava e dizia: Senhor, concede-me que eu possa fazer tudo da melhor forma possível. Dá que eu seja um bom soldado para a tua glória. Ele acalentara a esperança de que, com sua saída de Odessa, os interrogatórios cessassem, e ficou tão satisfeito de deixar o lugar quanto Zalim-Vasco de tê-lo deixado ir. Contudo, este enviara um relatório completo para o Politburo de Kiev, cientificando-o da existência de um crente no pelotão 61968T. O soldado Mozeivski admitira abertamente que orava, que era batista e que iria assistir a cultos evangélicos, se tivesse oportunidade. Ele resistira firmemente aos esforços dos doutrinadores e todo o doutrinamento soviético e se recusava a manter silêncio a respeito da sua crença cristã.
Mal havia se passado 2 semanas e ao gabinete do Politburo de Kiev começaram a chegar notícias de discussões nos alojamentos. O item número 5 dos decretos de Lenin concedia permissão aos membros das seitas religiosas para celebrarem livremente seus ritos, mas não para prover a religião, o que seria um atentado contra a liberdade de outros cidadãos. Por que Mozeivsky não se compenetrara disto? Ele tentou explicar ao oficial político que seus colegas de pilotão muitas vezes lhe indagavam acerca de ele ser cristão e acerca do próprio Cristo. E se eles desejavam conhecer a salvação, qual era a lei que o proibia de responder às suas perguntas? Perguntou Ivan. Como poderia ele negar-se a isso? Todos os crentes devem ser testemunhas de Jesus Cristo nessa terra. E mesmo que não houvesse uma ordem de Cristo para que eu falasse do seu amor, era impossível reprimir o meu gozo, que se desprendia do meu coração. A cada passo, a cada manhã, uma folha de árvore que caísse daquele céu gelado era um toque da mão de Deus. A recordação momentânea de um verso bíblico era a voz divina. As rajadas de vento falando do poder do Senhor. A lua, sua beleza, a energia que permeava seu corpo era a vitalidade de Deus circulando nele. O suboficial político, o capitão Yamark, era jovem e impaciente. Estava ansiando por encontrar uma situação difícil que o ajudasse a alcançar posições ainda mais elevadas na estrutura partidária. Mozeivsky era problemático. Tanto melhor, dizia ele. O sucesso que obtiver ao lidar com ele redundaria em méritos dobrados em sua folha de serviço. E Yamark sempre levava a sério sua responsabilidade. Todos os 1.100 soldados aquartelados em Kiev, sem exceção, deveriam ser levados a dedicar-se ao partido e às doutrinas do ateísmo científico de corpo e alma. Somente então as autoridades militares poderiam estar certas da obediência total e imediata de cada homem do exército soviético. E no momento em que Mozeivsky foi trazido à sua presença, ergueu-se os seus olhos e encarou-o resolutamente. Fitou por alguns instantes antes de começar a falar, procurando ajustar sua expressão fisionômica à esperteza de Mozeivsky, e ele arrumou também a aspereza de seu tom de voz, e assim ele disse: já esteve doente, soldado Mozeivsky? Sentiu-se gratificado ao perceber a surpresa do outro. Não, capitão. Nem sei como é um hospital por dentro. Yamark cruzou os braços num gesto dramático. Os botões de latão do seu punho da farda rebrilhavam à luz ambiente e ele sentiu-se satisfeito. O sucesso no doutrinamento político de uma pessoa
muitas vezes era apenas uma questão de ofensiva de choque. Ótimo! Nesses próximos dias você vai precisar de uma constituição bem forte, ou então de uma mudança de atitude, o que parece improvável para você. Fez uma pausa para causar efeito. Em Odessa, você deu demonstrações de uma atitude incorreta e rebelde. Já se fizeram tentativas de persuadi-lo a abandonar suas ideias antissoviéticas e cultivar sentimentos políticos e militares. Mas você se recusa. Enquanto não concordar com essa ideia em se submeter ao comando desse quartel e em obedecer às ordens que lhe são dadas, ficará preso, sem direito à alimentação, e está dispensado. O aposento ao qual Ivan foi conduzido não era uma cela, mas uma sala de detenção usada pelos oficiais para este fim e para interrogatório. Era provido de um pequeno catre com o cobertor da cor cinza do exército, uma mesa, 3 cadeiras e uma haste com alguns livretes de orientação militar. Em um dos cantos havia uma torneira e um vaso sanitário imundo. Possuía uma janela grande, guarnecida de barras de ferro, e uma porta de folha dupla, com fechadura de 2 voltas. Era banhado pela luz pálida do entardecer e estava bastante frio. Para o rapaz, no entanto, era um santuário. Afundou-se na cama com um profundo sentimento de satisfação, enquanto a sua mente voltavam a expressões encolerizadas dos oficiais de Odessa e de Kiev, para depois esvair-se lentamente, como se fossem cenas de um confuso filme militar. Que bom poder dormir depois de acordar para orar. Anteriormente, o Senhor já o chamara a observar muitos períodos de jejum e oração. Agora, ele sorria ante a ironia da situação. Em tais ocasiões, ele se sentia grandemente fortalecido e reconfortado. O capitão Yamark não poderia ter lhe dado melhor sorte. Cheio de gratidão, Ivan voltou sua atenção para Deus, a fim de buscá-lo em oração. O tempo que passara em jejum era deliberação do Senhor, e não de Yamark. Na noite seguinte, foi despertado pelo ruído de uma batida rítmica que soava à distância. Procurava descobrir o que seria aquilo quando uma chave girou na fechadura. A luz amarela invadiu o quarto. Um oficial desconhecido achava-se à porta e, sem acender a lâmpada do aposento, dirigiu-se à palavra na escuridão do ambiente. Sua presença é solicitada na sala de reuniões, no fim do corredor. Venha imediatamente. E o barulho das botas foi desaparecendo na longa passagem.
Ao dar com um grupo de alto-oficiais que o estavam para interrogar, Ivan esforçou-se para afastar o sono. Fixou os olhos no relógio elétrico da parede. Marcava 2h15 da manhã. Quase todos eles estavam recostados informalmente nas cadeiras, fumando e bebericando chá quente, soltando fumaça de vez em quando. Um deles havia feito uma pergunta em voz tranquila e aguardava a resposta. Outras vezes, vários deles lhe atiravam acusações numa sucessão rápida de berros. Estava doente. Será que já resolvera mudar de atitude? Suas ideias eram imperialistas, remanescentes de Casares e do capitalismo. Tais conceitos não seriam tolerados no Exército Vermelho. Não pensasse ele que estava sofrendo pela sua fé. Estava, isto sim, sendo castigado por tentar evadir as suas obrigações militares. Até quando iria fugir das suas responsabilidades para com os seus camaradas e para com o Estado? Tudo isso perguntavam eles. Supondo-se que Deus existisse mesmo, será que ele criaria um espaço pequeno demais para si mesmo? Por que ele, Ivan, deixaria de alimentar-se? Estava suscitando dúvidas quanto ao seu equilíbrio mental? Será que não compreendia que uma rejeição dos principais marxistas implicava a rejeição da ideia soviética? Deus é um mito criado pelos homens para explicar a fome, as doenças e outras condições para as quais eles não encontraram explicações. Agora, não havia nada mais necessário e não necessitavam mais de Deus. Ele era um empecilho ao progresso do cidadão socialista livre. As pessoas que divulgam tais ideias se declaram inimigas do Estado. Durante todo o tempo de jejum, Ivan era chamado para interrogatórios, às vezes à noite, perante vários oficiais, às vezes perante oficiais políticos, e em uma ou duas vezes perante um oficial apenas, que começava a arguí-lo de modo paternal, mas logo passava a dirigir-lhe insultos e gritos. Esta prova durou 5 dias. Na manhã do último dia, um velho aparelho de raio-x foi trazido para o aposento, em meio a um tumulto de vozes de tilintar de metal. Ivan ouvia a discussão acerca do tamanho da máquina e escutava os homens se indignando se passariam pela porta ou não. Por fim, decidiu-se levantar o rapaz ao corredor para se fazer uma chapa do seu tubo digestivo. O técnico, um judeu, originário da Estônia, de nome Mikhaev, estava fervendo de indignação. Percebia que não se tratava de um caso clínico. Obrigá-lo a sair com aquele frio de lá do hospital e ainda esperar que o aparelho funcionasse depois de
sacolejar por aquelas rampas e calçadas de pavimento quebrados era um crime de negligência contra a propriedade do Estado, pensava ele. Mais tarde, o capitão Yamark entrou no quarto, tendo nas mãos a chapa e a ficha de registro. Sentou-se calmamente em uma cadeira e fitou Ivan fixamente. E, como se a perguntar não tivesse sido formulado, centenas de vezes indagou. Então, Mozeivski, mudou de ideia? Já passou 5 dias sem alimento. O oficial parecia muito distante da cama e muito pequeno. Ivan estava sonolento, mas tentou se concentrar na pergunta feita e na resposta que daria. Uma noite dessas eu estava orando. Estava sentindo muito frio e sono, pois fora despertado 2 vezes para ser interrogado, mas fiquei acordado orando a Deus em favor de minha família e amigos, e em seu favor também, capitão Yamark. O oficial levantou-se impaciente e passou a fitar por entre as barras do ferro a neve que caía lá fora. Eu não estava realmente conciso da fome, mas tinha muito sono e frio. Enquanto orava, Deus me tocou de modo maravilhoso. Senti-me aquecido e alimentado, como se estivesse saboreando um farto e delicioso jantar. Pouco depois adormeci. Quando acordei já era dia e a luz do sol entrava pela janela. Um pássaro cantava no pareteio. Há um verso das Escrituras que diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. E por causa do auxílio divino, que não estou com fome, nem doente. Como então poderia eu mudar de ideia? O Senhor pode olhar para mim e verificar por si mesmo o que Ele me tem feito. Yamark fitou os flocos de neve e rodopiava lá fora, mas sua mente fervilhava de ódio. Sendo líder político, sua posição dependia enormemente do sucesso que obtivera na solução do caso, como o de Mozeivski. Ele já recebera um memorando do coronel dizendo: deixe Mozeivski alimentar-se, não quero levar a culpa. Se ele morrer de inanição como resultado destas suas ordens, com uma fria solenidade, Yamark deixou o quarto. Foi durante a longa corrida matinal que Ivan conheceu Sergei. Uma névoa densa vinda do mar cobria a região
dificultando-lhes a visibilidade, impedindo que distinguisse bem as árvores que serviam de marco para o treinamento. O percurso era aumentado a cada dia, forçando os soldados a irem além dos seus limites e resistência. O percurso máximo para essa corrida antes da primeira refeição seria de 15 quilômetros. Era uma tarefa agoniante. Através de campinas de terra endurecida pelo gelo, descendo barrancos e saltando fossos meio escondidos pela serração. Era como se a própria natureza estivesse gemendo pelo esforço, e o batido do ritmo dos pés invisíveis fosse uma dolorosa pulsação cardíaca ecoando sobre a crosta de neve gelada. Ivan estava retardando o passo, procurando dosar melhor suas energias, esforçando-se para ignorar a terrível sede que lhe era comprimida pela garganta. Aos poucos, foi tomando consciência da presença de um soldado do outro pilotão, que estava se emparelhando com ele. De repente, o outro gritou-lhe em voz rouca: "Ele vive! Ele vive!" "Espere, o que dissera ele?" Ivan tentou adivinhar a frase pelo ritmo do som. Talvez houvesse dito "que neblina, que neblina." Na verdade, não entendi, pensou Ivan. Uma brisa leve dispersa a névoa. Ivan virou-se para olhar o rosto do companheiro, que estava pálido pela exaustão. Mas abria-se no meio um sorriso novamente e ele falou: "Eu disse, ele vive! Ele vive, irmão! Ele vive!" Foi como se a terra tivesse se inclinado e ele estivesse numa descida. Tal a alegria que sentiu, com um grito que era quase um brado de vitória, correspondeu à velha saudação pascual. Ele vive, realmente. Ele vive, oh aleluias! O abraço fraternal teria de ser levado para depois. Ali não era a hora. O lugar escolhido para se encontrarem foi uma das garagens onde se guardavam os veículos do exército, e que ficava ao lado do portão de entrada do quartel. Era uma construção velha, que antes fora utilizada como estábulo. Anteriormente, porém, duramente velha, ela foi feita anteriormente na guerra, foram um alojamento. Suas paredes espessas constituíam um excelente abrigo contra o frio. E as largas áreas de estacionamento faziam dela um lugar ideal para se caminhar a sós e para orar. Às vezes, um ou outro soldado se dirigia para lá a fim de fumar, abrigando-se do vento. Mas geralmente Ivan e Serguei podiam conversar ali alguns minutos sem serem incomodados.
Ora, esses encontros não eram muito frequentes devido aos rígidos horários da vida militar. Mas só o fato de conhecer Sergei já foi um conforto para ele. Saber da existência de um irmão no quartel levou Ivan a, inconscientemente, formar a ideia de que, no fim, tudo daria certo. Portanto, foi um choque para ele receber uma notificação exigindo seu comparecimento perante o major Alexandre Petovski, Judek da Politik Rum.